Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez em nosso canal online. Esse privilégio que nós temos de contemplar a palavra de Deus, de recebê-la em nossos corações, de saber que Deus tem algo especial para ministrar na nossa vida, saber que Ele se preocupa conosco, saber que Ele dirige a nossa vida através da sua palavra. E a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite está em Tiago, no capítulo 5, do verso 7 a 11. Eu vou ler, que diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Serão também pacientes e fortaleça o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O coronavírus ele tem nos testado no quesito paciência. Muitos de nós talvez pensávamos que essa pandemia poderia durar algumas semanas, mas não muitos meses. E o tempo foi passando e muitas vezes nós encontramos cansados de esperar. Agora, um fato interessante é que nós precisamos ter paciência constante na nossa vida. Nem sempre as coisas elas estão sob o nosso controle. E muitas vezes, em diversas situações, nós precisamos aprender a esperar. Mas há momentos em que a paciência ela é essencialmente necessária e essencialmente importante. E é sobre isso que Tiago fala. Tiago, no capítulo 5, é um clássico a respeito da paciência e como ser paciente quando as coisas estão demorando mais do que nós prevíamos. E às vezes, o maior passo de fé que nós podemos dar é não fazer nada. É esperar em Deus, ao invés de sair por aí e tomar decisões de forma precipitada. Tiago, nesse capítulo, nesse texto que nós lemos, ele usa aqui três figuras, três exemplos, os quais nós podemos aprender muito sobre como ter paciência. Tiago fala sobre o agricultor, ele fala sobre os profetas e ele fala sobre Jó. E sobre esses três personagens, sobre essas três figuras, esses três exemplos, nós vamos aprender hoje como esperar no Senhor, como aprender, como nós podemos viver com paciência, esperando o agir do Senhor, esperando o tempo de Deus na nossa vida. Então, a primeira coisa, nós precisamos ser pacientes quando as circunstâncias são incontroláveis. No verso 7 e 8, ele fala a respeito do agricultor, falando que a agricultura ela exige muita paciência. Todos sabem que após o plantio, o agricultor ele precisa esperar, e esperar até que venha a colheita. E mais do que isso, a agricultura ela significa que ele vai lidar com muitos fatores incontroláveis, fatores que não estão sob o seu controle. Por exemplo, a agricultura, os agricultores eles não podem controlar o clima, ele não tem poder sobre o clima. Ele não pode, por exemplo, controlar o preço da mão de obra. Ele não pode controlar a economia, como é que vai estar a cotação dos produtos que ele vai colher para ele poder vender. Então, muitas coisas ele não pode controlar. Isso requer uma atitude de fé. E agora mesmo, aplicando a nossa vida, nós sabemos que nós não podemos controlar o tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos controlar o incontrolável. E quando muitas vezes nós nos damos conta disso, o que nós fazemos? Nós preocupamos de forma exagerada. Sempre que nós preocupamos de forma excessiva com qualquer coisa, com qualquer situação na nossa vida, nós estamos dizendo que estamos tentando controlar aquilo que nós não podemos. Então, quando as circunstâncias elas são incontroláveis, nós precisamos agir com paciência e fé. O que saiu do seu controle? O que você está esperando? O que você tem tentado controlar e não tem visto o resultado? Então, esse é um momento para refletir sobre isso. Quando você percebe que existem coisas incontroláveis, a melhor atitude que você pode fazer é esperar.
Esperar com paciência no Senhor é esperar com fé, é entregar o controle dessas coisas nas mãos daquele que tem o controle sobre tudo. Uma segunda coisa que Tiago nos ensina é que nós precisamos ser pacientes quando a verdade ela é impopular. No verso 10 e 11, ele fala sobre a questão dos profetas. Está escrito em toda a palavra de Deus que os últimos tempos seriam dias difíceis. E também na época dos profetas, o dever dos profetas sempre foi de falar a verdade. Agora, falar a verdade, na sua maioria das vezes, significa ser impopular. O papel dos profetas era confrontar, era confortar também os aflitos e afligir as pessoas que estavam confortáveis. Os profetas tinham que ser pacientes porque, mesmo falando a verdade, as pessoas não mudavam de forma rápida. Muitas vezes eles eram considerados pessoas impopulares, eles eram perseguidos, eles sofriam por falarem a verdade. Então eles tinham que esperar até que as pessoas dessem uma resposta, e a mudança nunca era de forma imediata. Então eles tinham que esperar paciente, sabendo que eles estavam fazendo aquilo que o Senhor lhes mandou fazer. Então falar a verdade, assim como os nossos dias, não é nada popular e é algo que requer de nós paciência. As pessoas não querem ouvir a verdade. Muitas vezes as pessoas elas querem apenas ouvir o que lhes convém. O mundo está sendo preparado para isso. As pessoas estão mal acostumadas, muitas vezes só querem notícias que favorecem aquilo que elas pensam. Mas ao falar a verdade, ao proclamar aquilo que é verdadeiro, nós precisamos ter paciência e esperar para que a mudança ocorra, para que as pessoas, muitas vezes de coração endurecidos, passam a ouvir. Então ele usa a figura dos profetas e mostra que eles tinham paciência, mesmo quando eram perseguidos, mesmo quando não eram ouvidos, mesmo quando as pessoas estavam de coração endurecidos, eles continuavam a fazer e aquele papel que lhes foi ordenado por Deus. Então, a paciência é algo que precisa ser aprendida, mesmo quando a verdade é impopular. Uma terceira coisa a respeito da paciência, ela também é algo que é aprendida quando a dor é insuportável e quando a dor também é inexplicável. As circunstâncias são incontroláveis, as pessoas são difíceis de mudar, mas a dor é insuportável e inexplicável. É exatamente nesse momento que nós vamos ter que ter paciência. E o exemplo clássico, quando falamos de dor insuportável e inexplicável, é a história de Jó. Você conhece a história. Era o homem mais rico, era um homem muito famoso, era um homem que tinha tudo o que queria, um homem que tinha muitos bens. Em um único dia ele perde tudo. Perdeu bens, perdeu família, perdeu saúde. Não houve explicação sequer. Foi um exemplo de teste na sua vida. E mesmo diante do acusador, Jó continuou paciente no Senhor. Ele ainda estava confiando. Tiago, no verso 11, ele fala: vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, e Deus lhe restaurou em dobro. O que mais me chama a atenção durante o período dos acontecimentos é que, quando Jó estava sofrendo, não houve nenhuma explicação para que Jó pudesse estar passando por toda aquela dor. Por 37 capítulos, Deus não disse nada, mas naquele silêncio Jó perseverou e esperou paciente em Deus. Um dos maiores exemplos de fé. Ainda que ele me mate, eu vou confiar nele, falou Jó. Então, há muita injustiça neste mundo, meu amigo. Coronavírus, perca de empregos, violência. Nem sempre nós entendemos a razão de passar por alguma situação contrária. Mas era isso que Jó estava passando, e ele teve paciência e Deus o recompensou. Então é preciso ter paciência mesmo quando a dor é insuportável. Eu não sei o que você tem passado nesses dias, o que tem vindo sobre a sua vida, mas o exemplo de Jó é um exemplo a ser seguido. Então, diante dessas três coisas, o que eu devo lembrar enquanto eu espero em Deus? O que eu tenho que trazer à memória, trazer ao meu coração? Primeira coisa, lembre-se que Deus está no controle. Nós não sabemos quanto tempo essa pandemia ainda vai durar, mas Deus está no controle. Nós não sabemos quanto tempo o sofrimento da minha vida vai perdurar, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, 3 vezes nesse texto, Tiago fala que Jesus está voltando. Lá no capítulo 5, versos 7, 8, 9. Porque a prova final de tudo é que Deus está no controle. A história é a história de Deus. Não é um ciclo, é uma linha reta.
e ela está se movendo para um clímax. E esse clímax significa que Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Nós não sabemos quando, mas Jesus vai voltar. A Bíblia fala mais sobre a segunda volta de Jesus do que da primeira. Então, embora a situação saiu do seu controle, pode ser impopular, pode ser doloroso, mas nada está além do controle de Deus. Seja paciente, o tempo de Deus ele é perfeito, ele nunca está atrasado. Descanse seu coração na sabedoria, na certeza de que esse Deus que está no controle também nos afirma que Jesus em breve voltará. Segunda coisa é que Deus recompensa a paciência, lá no verso 11. Em outras palavras, está dizendo que vale a pena ser paciente. Quando você espera, ele constrói seu caráter. Quando você é paciente, você vai errar menos. Quando você é paciente, você vai alcançar seus objetivos. Gálatas 6, verso 9, diz para não cansarmos de fazer o bem, que no tempo certo colheremos bênçãos. Sempre há bênçãos no período de espera, e assim como haverá recompensas na eternidade. Então vale a pena esperar. Terceira coisa, enquanto você espera, lembre-se que este não é o fim da história. Às vezes nós estamos com pressa, mas Deus não está. Jó não tinha ideia de como tudo ia terminar, e enquanto estava esperando. A sala mais difícil de se sentar é a sala de espera de Deus. Quando você está com pressa, Ele não. Então, mas quando você espera, Ele está trabalhando frequentemente, de formas que você talvez não esteja vendo. Então nós vamos lembrar do fazendeiro que enquanto ele espera pela colheita, ele não pode ver o que está acontecendo no subsolo. Ele plantou ali, mas ele não está vendo nada por enquanto. Filipenses 2, capítulo 2, verso 13, fala que Deus é de acordo quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, Deus está trabalhando dentro de você, de dentro para fora. Então é preciso lembrar que este não é o fim da história. Então não sei qual é o problema que você possa estar enfrentando nesses dias, nesse exato momento, mas você precisa ser paciente e crer que Deus está no controle. Então como é que eu confio em Deus enquanto eu espero? Então a primeira coisa, enquanto você espera, você precisa não somente esperar, mas esperar com expectativas. O que o agricultor faz enquanto ele espera? Ele tem expectativas que ele vai colher. Ele está se preparando para a colheita. Ele simplesmente não planta e fica lá de braços cruzados, mas ele tem expectativa. Ele prepara o tempo certo, prepara as ferramentas, prepara o maquinário, ele prepara tudo que ele precisa, esperando que ele vai colher. O Salmo 130, verso 5 diz que espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Então o que você está esperando Deus fazer por você? Qual é a sua expectativa na família, nas finanças, uma cura, uma perca, uma dor? Você tem esperado isso no Senhor com expectativas? Então espere com expectativas que Deus vai fazer, que Deus pode fazer. Segunda coisa, enquanto você espera também, espere sem reclamar. Lamentações 3,26 diz que bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, como agricultor, eu preciso esperar com expectativas. Como profeta, eu preciso esperar sem reclamar. Então não reclame, mas espere louvando, espere dando graças, espere celebrando, espere compartilhando com alegria as maravilhas, aquilo que Deus vai fazer por você. E aí também nós precisamos esperar como Jó, esperar com confiança. Miqueias, no capítulo 7, verso 7, diz: mas quanto a mim ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Jó expressou confiança enquanto ele esperava em Deus. Ele esperou com confiança, ele expressou isso o tempo todo. Então Deus nem expressou, nem explicou o porquê de tanta dor, mas Jó tinha essa confiança em Deus. Então assim como Jó, espere com confiança. Eu confio no Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, espere com expectativa, espere sem reclamar e espere com confiança. E para finalizar, eu quero dizer para você que quando as perspectivas são ruins, olhe para cima, olhe para o alto. Isaías 40, verso 31, diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, se você está cansado de esperar, se essa espera tem te causado
cansaço. Então você precisa se recuperar, esperando em Deus, confiando no Senhor. E Deus, essa noite, Ele quer renovar suas forças. Deus, Ele quer renovar o seu coração. Deus, Ele quer que você saia através dessa palavra renovado, confiante, pronto para continuar esperando, batalhando, colocando toda a sua fé, toda a sua expectativa naquele que é poderoso. E eu gostaria de orar por você nesse momento. Coloque agora a sua confiança no Senhor, coloque as suas expectativas, peça ao Senhor para renovar suas forças. Se esse tempo tem te roubado energia, o Senhor está aqui agora para renovar as suas forças, renovar seu coração. Fala para o Senhor aonde está doendo, onde está a sua dor. Eu quero ministrar sobre você agora. Coloque a mão no seu coração, aí onde você estiver, na sua casa. Se tiver alguém perto de você, sua esposa, seu cônjuge, pegue na mão dele. Vamos orar juntos agora. Pai, obrigado, Senhor, porque sabemos que nós podemos esperar no Senhor. Nós podemos, ó Deus, esperar naquele que é poderoso, naquele que está, ó Deus, preparando um tempo novo para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nesta noite a sua palavra nos renova. A sua palavra nos leva de volta ao caminho da esperança, ao caminho da expectativa, de saber que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso e que nós sairemos melhores, Senhor Deus, quando o nosso coração está confiante em Ti. Pai, eu intercedo agora por cada pessoa que está me ouvindo, aonde ele estiver agora, que o Senhor visite o seu coração, aqueles que estão cansados, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão com alguma dor em seus corações. Sara agora, Senhor. O Senhor é poderoso, visite aqueles que estão enfermos, aqueles que têm familiares, ó Deus, talvez que estão internados agora pelo coronavírus, aonde estiver alguém agora que precisa do toque do Todo-Poderoso, o Senhor visita, Pai. Esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, esteja agora tocando cada um dos teus filhos, ó Deus, em seus lares, em cada um deles agora, ó Pai amado, que eles possam sentir o toque do Todo-Poderoso, Pai, e sair dessa noite renovados, ó Pai, crendo e esperando com paciência, sabendo que o Senhor está no controle das coisas que saíram do nosso controle, que o Senhor, ó Deus, tem o controle sobre todas as coisas e nós podemos confiar no Senhor de forma segura, Pai. Muito obrigado, Pai. Visita o nosso Brasil, visita aqueles que nos governam, visita todos aqueles que estão acamados, aqueles que estão nos hospital, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um, Pai. Que o nosso Brasil venha a ser sarado, Pai, não só fisicamente, mas espiritualmente, Pai. Visita a nossa nação, a igreja do Senhor, Pai, e nos levanta, Pai, melhores do que estamos, ó Pai amado. Nos levanta firmes, como o exército do Senhor, prontos, ó Pai querido, para batalhar na sua presença, Pai, contando com a sua presença e com o seu amor sobre nossa vida. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade que vamos estar juntos. Muito obrigado.